Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veredas irmãs, amados irmãos, estamos, portanto, hoje no primeiro dia do ano. E o que nos pede São Paulo é justamente isto: renunciai à impiedade deste século, os desejos do mundo, para que a nossa alma esteja livre de toda iniquidade. O que é a impiedade do século? A impiedade do século, amados irmãos, é tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujo, é tudo aquilo que desonra a nossa própria natureza humana, aquilo que desonra a Deus, aquilo que mancha a nossa imagem de bons cristãos, aquilo que arranca Deus do nosso coração e joga numa lixeira. Isso é a impiedade do século. E o que traz a iniquidade que fala São Paulo? É justamente o pecado. A pessoa que está na lama do pecado e que quer viver no pecado, dando as costas para Deus, ela atrai para si, talvez para os seus amigos, para a sua casa, todo tipo de iniquidade. O pecado, ele gera pecado, ele vai trazendo sujeiras. E quando a gente vai percebendo, as sujeiras vão só crescendo. Como uma casa, quando você cuida da sua casa, você deixa a casa descuidada, ali vai acumulando sujeiras. E quando você vai limpar a sua casa, você fica espantado de tanta sujeira que tem ali. Isso é a impiedade do século, aquela pessoa que deixa entrar o mal no coração. Aquela pessoa que vai deixando o pecado entrar, vai deixando invadir a alma, e quando vê, já não tem jeito mais. Ou tem jeito, mas já vai ser difícil de consertar. Por isso, neste primeiro dia do ano, devemos refletir nisso. Renunciar exige renúncia, exige um afastamento, exige um não. Eu não quero, eu não posso, eu sou católico, eu sou cristão, eu não quero a impiedade do século, mas eu quero começar o ano bem, eu quero viver com Deus. E para isso, amados irmãos, uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é fazer um plano espiritual, ter um plano espiritual para 2024. Isso é importante na nossa vida. Tem gente que quer soluções fáceis na vida. A gente percebe nesse primeiro dia do ano, de janeiro, quantas superstições as pessoas supersticiosas acham que vai resolver a vida. Tem que pular 7 ondas no mar para você ter graças durante o ano. Se vestir tal roupa pode atrair, não pode comer galinha hoje porque traz o azar. Tem que colocar uma semente de romã na carteira para dar certo. Isso tudo é superstição, é querer um resultado na vida que não existe na vida real, é querer uma solução fácil para a vida. O que faz uma vida dar certa é uma vida organizada. E o mais importante, organizar a sua vida espiritual, ter um plano espiritual. Quando a gente começa um ano, talvez a gente tenha as nossas metas. Tem gente que, esse ano eu quero trabalhar para comprar um carro, quero trabalhar mais para ter as coisinhas dentro de casa, quero comprar uma casa. Nós temos as nossas metas, mas e a sua meta espiritual? Qual o seu plano espiritual para 2024? Tem que ter um plano. A nossa vida tem que ter um plano, senão a gente vai batendo a cabeça o ano inteiro e o ano passa, o tempo passa e termina depois de 2024. O que eu fiz? Quantas besteiras que eu fiz, ou quantas coisas boas eu deixei de fazer porque eu não tive um plano espiritual, não tive uma meta, não tive uma clareza para a minha vida em 2024. É preciso traçar um plano. O que eu vou fazer na minha vida espiritual em 2024? Será que eu vou tirar um dia da semana para fazer uma visita ao Santíssimo? Talvez confessar em 20 dias? Talvez rezar uma oração específica na igreja? Talvez respeitar mais a minha esposa, o meu esposo? Talvez lutar para adquirir a virtude da paciência? Qual o meu plano espiritual para 2024? Aquilo que eu fiz de ruim para o meu próximo, prejudiquei o meu próximo no trabalho, numa instituição, o que eu posso fazer para consertar isso? Qual o meu plano espiritual?
É preciso ter um plano espiritual para que a nossa vida possa dar certo. Nada de superstições, querer coisas fáceis, mas organizar a nossa vida. Quando a gente olha para uma vida de uma pessoa que tem uma vida organizada, a gente percebe logo por que está dando certo na vida dela. Porque ela tem uma vida organizada, simplesmente assim. A ordem traz a segurança, a proteção para a gente. Não é? Tem aquela frase, guarde a ordem e a ordem te guardará. Ela vai te proteger, se você tem uma vida ordenada, organizada, e principalmente no plano espiritual. Se você faz tantas coisas para adquirir, como eu falei, os bens materiais, a gente tem que fazer também para crescer na vida espiritual, para atrair de Deus os bens espirituais. Isso é importante, ajustar o nosso coração. Tem uma história que diz o seguinte: o nosso coração é como um instrumento de corda. O violino, o instrumento de corda, o violão. O autor, aquele que vai tocar o violão, que vai tocar o violino, pode ser o melhor artista do mundo, a pessoa pode ser top na vida em tocar instrumento, mas se a corda estiver frouxa, se tiver tudo, a corda arrebentada, e se as cordas não estiverem afinadas, nada adianta. Ele vai tocar ali, vai sair tudo bagunçado, não vai sair música nenhuma, vai sair só barulho, só som aleatório, sem nenhuma música, sem nenhuma harmonia, sem nenhuma beleza. Assim também o nosso coração, amados irmãos, é um instrumento de corda, e Deus quer tocar esse instrumento. Deus quer fazer uma bela música com a nossa vida, mas se o nosso coração estiver desajustado, bagunçado, desorganizado, não tem como Deus realizar maravilhas na nossa vida, no nosso coração. É preciso ajustar as cordas do nosso coração nesse início do ano, para que Deus possa estar ali realizando maravilha, tocando uma bela música durante o ano, uma música que tem beleza, que tem harmonia, que tem sentido, que fala da vida, que fala sobre a sua própria vida, que é a vida de Deus. Portanto, ajustar a nossa vida, fazer um plano espiritual, que tenhamos essa intenção durante este ano, que Nossa Senhora hoje também, honrando Nossa Senhora, os textos na missa nos falam sobre Nossa Senhora, que ela possa nos ajudar a ter esse plano espiritual, ajustar as cordas do nosso coração, para que Deus possa habitar ali. Essa é a nossa maior beleza, que Deus possa habitar dentro da nossa vida. Me lembro de um bilhete, não é, que Santa Elizabeth da Trindade, ela que sabia muito bem falar sobre a habitação de Deus na alma, um dia antes dela morrer, ela escreveu um bilhete e falou justamente isto: acreditar que um ser aqui com letra maiúscula, Deus, acreditar que um ser chamado amor, porque Deus é amor, habite em nosso coração dia e noite e me leva a ter essa união com Ele. Isso me transformou, eu comecei a viver na terra um pedaço do céu. Ou seja, aquela pessoa que entende que Deus tem que estar no controle, tem que estar ali dentro, transformando, porque o céu é a presença de Deus. Se eu tenho Deus no coração, eu já tenho um pedaço do céu. Esse era o pensamento de Santa Elizabeth um dia antes da morte. Acreditar que Deus está ali, dentro do nosso coração, buscando essa união. Ele quer a nossa união espiritual com Ele, Ele quer habitar na nossa vida, Ele quer conduzir a nossa vida. Portanto, amados irmãos, façamos o nosso plano espiritual, que Deus possa conduzir a nossa história, as nossas atitudes, as nossas escolhas durante este ano 2024, para que possamos chegar ao seu fim com esta alegria no coração. Eu vivi com Deus, eu tenho Deus no meu coração. Isso é o mais importante para nós, para que possamos receber um dia o nosso prêmio eterno no céu. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.